Hoje a gente vai mergulhar numa arquitetura de software que é, bem, radical. Ela encara o código de um jeito completamente diferente. É uma filosofia que basicamente joga fora muito do que a gente faz hoje para buscar inspiração em algo bem mais fundamental: o hardware. E já começamos com essa frase. Essa é a linha de abertura do Manifesto da Arquitetura Synkite Silicon, ou SSA. E que frase, hein? É uma declaração ousada que já dá o tom de tudo que vem pela frente. A ideia central é que o jeito que a gente desenvolve software hoje, com todas aquelas camadas e mais camadas de abstração, está fundamentalmente quebrado. E aqui está o problema que a SSA diz que veio resolver. Pensa só, latência que aparece do nada. O sistema trava sem motivo aparente. A dificuldade que é para achar um bug. A gente meio que aceitou tudo isso como parte do jogo, né? A SSA diz que não precisa ser assim. Ela rejeita o que chama de software mágico e propõe algo muito mais concreto. Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que essa visão de indústria quebrada. Depois, vamos mergulhar na analogia eletrônica, que é a base de tudo. Aí a gente conhece as leis da física da SSA, vê como isso vira um projeto de pirâmide invertida e, finalmente, o resultado disso tudo. Uma performance absurda. E agora a gente chega no coração da filosofia da SSA. A mudança aqui não é sobre uma linguagem nova ou uma ferramenta da moda. Não. É sobre um jeito novo de pensar. A proposta é parar de agir como se a gente estivesse fazendo aplicativos e começar a pensar como se fôssemos engenheiros elétricos projetando um circuito. Olha só que interessante. Essa frase aqui é a lei suprema da SSA. É o princípio número 1, de onde todo o resto vem. A ideia é que, em vez de escrever apps, o que estamos fazendo é projetar circuitos digitais lógicos. Em vez de ter componentes que conversam entre si, temos componentes que pulsam sinais. É uma mudança de mentalidade muito poderosa. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. No software convencional, a gente se apoia em abstrações que muitas vezes parecem mágicas, sabe? Tipo garbage collection, threads que o sistema gerencia. A SSA, por outro lado, insiste em obedecer a um conjunto de leis físicas, o que torna o sistema previsível, compreensível, quase como um circuito eletrônico de verdade. E se o software é tratado como eletrônica, ele precisa seguir um conjunto de leis bem rígidas e imutáveis. A SSA define 4. E elas são as pilares, que não dá para negociar em nenhum sistema construído com essa arquitetura. Vamos ver quais são. O ponto central está todo aqui. Primeiro, o tempo é discreto. Ele avança em tiques de relógio, o que garante que tudo seja 100% determinístico. Segundo, os componentes, que aqui são chamados de chips, são totalmente isolados. Se um falha, o problema morre ali, sem efeito dominó. Terceiro, a energia é finita. Isso significa nada de alocar memória dinamicamente no caminho crítico, o que resulta numa latência super estável. E por último, a conexão é explícita. Toda a fiação do sistema é declarada num arquivo, o que torna a arquitetura inteira auditável. Ok, as leis estão estabelecidas, mas como é que se constrói um sistema que segue tudo isso à risca? A SSA impõe uma estrutura hierárquica bem rígida que ela chama de pirâmide invertida. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. O desenvolvimento segue um fluxo que não tem como fugir, de baixo para cima. Começa lá na camada 1, a fundação, que não depende de mais nada. Depois, a camada 2 é construída sobre ela e assim por diante. Cada camada só pode depender das que estão abaixo dela, igualzinho aos andares de um prédio. Isso garante uma base sólida e evita aquela bagunça arquitetônica. E cada camada tem uma responsabilidade muito bem definida. A fundação são os átomos do sistema. O núcleo do motor é a física que governa tudo. A infraestrutura é a fiação que conecta as coisas. A fábrica de chips é onde a lógica de negócio de fato acontece. E lá no topo, a governança funciona como controle de todo o sistema. Isso aqui mostra o quão sério o negócio é. A regra do link proibido é forçada pelo próprio compilador. Se alguém tentar fazer um componente da camada 2 depender de algo na camada 3, por exemplo, o build simplesmente quebra, não compila. É uma forma brutal, mas eficaz, de garantir que a arquitetura não se degrade com o tempo. Tá, mas por que passar por essa rigidez toda? A resposta é simples: desempenho e confiabilidade. Vamos ver os resultados incríveis que essa abordagem consegue entregar, principalmente quando a gente compara com as arquiteturas mais comuns por aí. Cara, o contraste aqui é gritante. A gente está falando de latência medida em nanosegundos, não em milissegundos. A comunicação interna não tem nada de rede ou serialização de dados, é uma troca de ponteiros de memória, quase instantânea. E na hora de debugar, em vez de ficar caçando um problema em vários serviços, dá para simplesmente voltar a fita e assistir o bug acontecer de novo exatamente do mesmo jeito.
Para entender por que a SSA é tão rápida, a gente precisa olhar para a física do hardware. Acessar o cache L1 da CPU leva tipo 1 nanosegundo. Acessar a memória RAM, que a gente acha que é rápida, já é 100 vezes mais lento. E uma chamada de rede, mesmo que local, 20.000 vezes mais lenta. A SSA foi toda desenhada para viver quase que inteiramente dentro do cache da CPU. Essa citação aqui do material original resume a filosofia toda. No Hot Path, que é o caminho crítico da execução, onde cada nanosegundo importa, até mesmo acessar a memória RAM é considerado lento demais. É visto como uma falha de design. É um nível de otimização que a maioria das arquiteturas nem sonha em chegar perto. E o que esse foco todo em performance permite? Bom, permite esse número aqui. A meta do barramento de mensagens principal da SSA é processar 25 milhões de mensagens por segundo. Isso por núcleo de CPU. É um volume de processamento simplesmente massivo, que só é possível por causa dessa abordagem de eletrônica abstrata. Claro que uma arquitetura desse tipo não serve para criar um blog. Ela é para áreas onde performance extrema e previsibilidade não são um luxo, são uma necessidade absoluta. Pensa em sistemas de bolsa de valores que operam em microsegundos, robôs que precisam de controle preciso ou a própria infraestrutura que roda a nuvem. E a gente termina com essa pergunta para refletir. A SSA propõe uma troca. Abrir mão da flexibilidade e daquelas abstrações mágicas com que a gente se acostumou, em troca de uma previsibilidade, de uma performance e de uma robustez que lembram mais o hardware do que o software. Num mundo onde o software controla cada vez mais sistemas críticos, talvez pensar como um engenheiro elétrico seja exatamente o que a gente precisa.